Ei, ei, pessoal, estamos começando aí mais um papo de coaching com Herbert Levi. Esperar o pessoal entrar aqui. Então, pessoal, estamos ao vivo aí hoje, dia 14 de janeiro de 2021. Hoje eu quero comentar com vocês, nesse papo de hoje aqui, sobre alguns aspectos sobre resiliência. Até mesmo um relato pessoal da minha vida, né? Da minha profissão, da minha trajetória e que me fez chegar até aqui e poder estar fazendo coaching até hoje. Vamos ver quem está entrando aí. Então minha vida ela teve um marco muito importante em meados de 2012. Até essa data eu tinha uma atividade muito forte de consultoria, forte no sentido assim de muita viagem, muito deslocamento, atendimento de clientes na região, no estado, fora do estado. Trabalhava bastante atendendo clientes fora da nossa região. Então era uma vida de bastante viagem, bastante cansativa. Mas eu gostava do que eu fazia, então isso daí me fez continuar. Foram 30 anos prestando consultoria e treinamento para empresas, né? E era um estresse muito grande, porque a responsabilidade é muito grande. E eu acabei sofrendo um problema na coluna, que foi um nódulo que apareceu devido ao sistema nervoso aqui na minha quinta vértebra, dentro da vértebra, a medula espinhal. E ali eu tive um nódulo benigno, mas eu já estava quase sem andar, sem caminhar. Eu já tinha dificuldades para dirigir, de acelerar o carro, foi na perna direita. Já tinha dificuldades para caminhar, já estava caminhando de bengala. Então foi muito estressante. E eu tive que passar por uma cirurgia. Não foi aqui, na minha cidade que eu moro, em Criciúma. Fui para Campinas, São Paulo, e lá eu fiz uma cirurgia para extrair esse nódulo. E fiquei mais de um mês lá, hospedado na casa do meu irmão, no hospital e na casa do meu irmão, recuperando dessa cirurgia até aprender a andar novamente e voltar para Criciúma. Então isso foi uma fase da vida que me fez pensar, enquanto eu estava naqueles dias de recuperação da cirurgia, eu fiquei realmente sem caminhar, sem sentir minhas pernas, e foi o tempo que eu refleti bastante a respeito da minha forma de trabalhar, como eu estava trabalhando. E eu vi que não era para ser daquela forma. Era um trabalho muito desgastante, e eu, quando entro num trabalho, eu mergulho de cabeça, e isso daí me prejudicou bastante. Então era pauleira, das 6 da manhã até as 10 da noite, todo dia, inclusive sábados e domingos, quando eu fazia palestras, cursos, seminários, enfim. E ali eu comecei a refletir mais sobre a minha atividade. Naquela época, isso já faz 8 anos, né? Vai para 9 anos agora. São 8 anos. E eu realmente puxei o freio de mão na minha atividade profissional, no que se diz respeito a atendimentos fora, atendimentos
fora da minha logística regional. E comecei a fazer atendimentos pela internet, atendimentos remoto. Isso já há 8 anos atrás. Foi uma dificuldade porque naquela época as pessoas não entendiam bem, né, por quê, mas foi tudo um aprendizado, né? E hoje você vê, nós estamos aqui numa pandemia e está todo mundo trabalhando remotamente, né? E já se tem o hábito de trabalhar remotamente e hoje eu atendo coaching remoto. A maior parte dos meus atendimentos é remoto. Mas já fazia isso lá de forma obrigatória há mais de 8 anos, devido a esse acidente que eu tive de nódulo na coluna, né? E isso me fez refletir, me fez buscar outras formas de vida, conheci a meditação, conheci um pouco mais sobre psicologia positiva e comecei a aplicar tudo aquilo que eu aprendi, aplicar nas minhas sessões de coaching, nas questões ligadas à parte emocional e à parte racional. E acabei me especializando, fiz a formação em Practitioner em PNL, programação neurolinguística. Então, o que eu quero dizer é que de um fato negativo, de um problema que ocorreu na minha vida, esse problema me trouxe alternativas de solução para coisas que eu fazia no dia a dia. Então, o que eu faço hoje é devido àquela ocorrência que me fez aprender a lidar mais com a mente. E isso muda realmente a forma da gente viver, né? Porque tudo está na nossa mente. Nossa mente ela é rica, né? Da forma que você vive, você pode viver feliz ou pode viver num mar de mágoas. Tudo depende da forma como você pensa, raciocina, da forma como você encara a vida. Então eu passei a encarar a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais suave, mostrando para mim mesmo que aquilo que eu consegui obter durante 30 anos de profissão estava dando um resultado e que eu podia diminuir a minha aceleração nos negócios e na vida profissional e cuidar mais da minha vida pessoal, da minha saúde, da minha vida particular, familiar, né, que é mais importante. Tem, né, não que seja mais importante, mas tem a sua importância. E tem um peso muito grande, que é você saber lidar com o lado profissional e o lado pessoal. Então, eu tirei uma boa lição, um proveito muito grande daquele marco que passou na minha vida, que me fez aprender a lidar com essas situações. E a partir daí eu comecei a tratar o assunto resiliência de uma forma mais séria, de uma forma onde eu pudesse passar para as pessoas que também passam por essa situação, uma situação de risco, uma situação de desespero, né, de chegar lá no fundo do poço e não ver alternativa de vida, e passar para elas a capacidade que todos nós temos de nos regenerar em termos de emoção. Ou seja, a nossa emoção, a nossa forma de enxergar. Então, a resiliência é um estado que se busca, né, ter para que você possa continuar a sua vida, né?
Nós não somos o tempo todo resilientes, nós estamos resilientes. Ora mais, ora menos, mas é muito importante você sempre pensar positivamente. Porque a coisa está aqui, ó, na mente, no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele, vamos dizer assim, de uma forma mais didática, mais simples, né? Vamos dividir o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, onde o lado direito é o lado emocional, é o lado das emoções, é o lado lúdico, é o lado da criatividade, e o lado esquerdo é o lado do raciocínio, da lógica, né, do pensamento, da análise, do trabalho do dia a dia. Então nós passamos a maior parte do nosso dia raciocinando, usando o lado esquerdo do cérebro. Né? Então ele é muito mais ativo e mais desenvolvido, talvez, do que o lado direito. O nosso lado direito, vou chamar assim, é o cérebro mais preguiçoso. Por que ele é preguiçoso? Porque ele está lá, tranquilo, parado. A gente não... Né? A não ser nas pessoas que são mais criativas, mais lúdicas, que são menos raciocínio e mais criatividade. Por exemplo, pessoas que têm o lado direito mais desenvolvido, como, por exemplo, cantores, atores, artistas, pessoal das artes, né? Músicos, arquitetos, têm o lado direito mais, talvez, desenvolvido, porque tem mais facilidade de tratar com esse lado mais sensitivo. E tem pessoas que são mais racionais. Então o lado esquerdo ele é mais desenvolvido. Pessoas que são completamente racionais. Né? Então nós temos que ter um equilíbrio entre o lado racional e o lado emocional. Desculpa. Então por isso que quando você, na maioria das vezes, a maior parte das pessoas, elas são mais racionais. A maior parte das pessoas são racionais. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa, você, por exemplo, quando você tem um susto, primeira coisa que vem, que atinge, é o lado emocional. Ele acorda. O lado emocional acorda. Né? O lado sensitivo. Ele acorda e você não pensa no que você vai falar e no que você vai fazer. Não dá tempo de você raciocinar. Certo? É uma coisa assim, espontânea. Por isso que a gente fala assim, o que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é você não deixar que as emoções tomem conta do seu cérebro antes de você pensar o que fazer. Porque quando você não pensa no que fazer, nem sempre o resultado vai ser um resultado positivo. É isso que acontece. Muitas vezes nós falamos coisas que não devemos. Falamos coisas que depois você para e fala assim, poxa, por que eu falei aquilo? Por que eu disse aquilo para aquela pessoa? Porque você não pensou, você não raciocinou. Você usou o quê? O lado direito do cérebro. Você usou o lado emocional. Então esse lado emocional, ele brota mais quando ele é cutucado. Quando ele é cutucado. Né? Quando você tem um susto, quando você recebe uma notícia positiva ou negativa, né? Recebe uma notícia muito positiva. Poxa, a primeira coisa é você não pensar muito e ficar alegre, e gritar e abraçar as pessoas, enfim. Não é uma coisa pensada, raciocinada. Então, ele acorda. E, ao contrário, o lado esquerdo do cérebro, ele é racional. Ele para, pensa. E no nosso dia a dia nós temos que ter esse equilíbrio entre o racional e o emocional. É isso que dá o autocontrole. Esse autocontrole é que faz com que nós possamos obter melhor resultados nos relacionamentos e resultados nos nossos negócios.
Então, isso foi aflorescendo nesses últimos anos, quando eu comecei a entender melhor sobre resiliência. E passo isso para os meus clientes, para os meus coaches, para os meus mentorados, com o intuito de ajudá-los a superar crises domésticas, crises empresariais, crises profissionais. Porque eu senti na pele o que é realmente uma crise. E aprendi, de uma certa forma, a sair dela de uma forma mais suave. E hoje eu me dedico muito mais à minha vida pessoal, familiar, de outra forma. Não abandonei minha profissão, só que hoje eu tenho um equilíbrio muito maior para estar com meu netinho, para estar com a minha esposa, meu filho, para estar com meus amigos. Esse equilíbrio que eu sei que muita gente deseja e não alcança, essa vontade de poder dividir, saber dividir do lado profissional, do lado pessoal, familiar. Isso é fundamental para a tua vida profissional. Isso é fundamental para a tua vida pessoal. Então, são esses pontos que são importantes a desenvolver num processo de coaching que eu faço e digo, os resultados são fantásticos. Por quê? Porque sabendo se lidar com o que você tem na sua mente, sabendo desbloquear aquilo que está bloqueando você de fazer as coisas, para você encontrar esse equilíbrio entre o racional e o emocional. Você pode estar aí perguntando, mas, Levi, de que forma eu posso melhorar a minha vida pessoal em casa se o meu trabalho me consome tanto? Se o meu trabalho, onde eu exerço minha profissão, me consome tanto? Metas, cobranças, enfim. De que forma? Equilíbrio é o equilíbrio. É o equilíbrio mental. Talvez você esteja fazendo, pelo seu excesso de responsabilidade, autorresponsabilidade, levando para sua casa as suas preocupações. Então esse equilíbrio é que precisa haver, né? Porque senão você pode destruir o seu lar, você pode acabar com aquilo que é mais precioso, creio eu, na sua vida, que são seus familiares. E eles querem você, junto a eles, feliz, saudável. A partir do momento que o seu trabalho, o seu ganha-pão, embora você esteja satisfeito financeiramente, a partir do momento que ele não está gerando harmonia familiar, harmonia pessoal, é necessário rever o seu comportamento primeiro em relação ao trabalho. Será que você não está puxando demais as coisas? Será que você não está colocando a culpa em outras pessoas pela sua pelo seu o seu mal-estar em casa? Então, essas coisas que precisam ser vistas. São esses momentos que são trabalhados num processo de coaching, né? Então, minha vida, ela passou a ser uma vida que eu tenho espaço hoje para mim, eu tenho espaço hoje para o meu neto, para o meu filho, para minha mulher, para os meus clientes, tenho espaço para viajar, para passear. E também não foi algo assim
somente determinado pelo acontecimento da minha cirurgia em 2012. Foi uma preparação durante muitos anos de que quando eu chegasse na idade que eu cheguei, eu pudesse realmente desfrutar e diminuir minha atividade profissional corriqueira e poder gozar um pouco mais da vida junto aos meus familiares, e meus entes queridos. Então eu me programei, sim, durante muitos anos, me preparando para chegar aos 60 anos, uma situação de vida financeira boa que pudesse me garantir por muitos e muitos anos. E que é o que eu acho, que é o que muitos desejam ter. Com planejamento você consegue. Então, durante muitos anos, eu me preparei através do meu serviço, da minha empresa, poupei para poder chegar aos 60 anos, hoje eu estou com 64, poder chegar à minha idade e falar, olha, hoje eu posso fazer isso, hoje eu posso fazer aquilo, hoje eu posso viajar, hoje... Não por status, mas por segurança. Mas não largo de uma coisa que eu amo muito, que é a prática do coaching e mentoring. É a minha vitamina, é poder realmente auxiliar as pessoas a se desenvolverem e alcançarem os seus objetivos. Então hoje eu vejo inúmeros coaches que estão iniciando, que têm lá seus 2, 3, 5 anos de profissão, que tem muito a fazer pela frente, que estão lá batalhando, fazendo um bom trabalho, fazendo um trabalho de profissional e procurando realmente fazer tudo aquilo que possa lhes dar lá na frente aquilo que todo mundo deseja, que é ter paz. Paz, ter uma aposentadoria saudável. Então, hoje, além de trabalhar a questão da resiliência, eu também ajudo, auxilio as pessoas que estão nessa meia idade, saindo de uma profissão, indo para outra, ou até mesmo pessoas que saíram de um emprego, se aposentaram jovens lá com 50 anos, com 55 anos e querem fazer algo e não sabem o que fazer, não sabem, ou até mesmo pessoas que acabaram o seu ciclo profissional, mas na sua cabeça não acabou. Então ela não consegue curtir a sua aposentadoria. Tem uma boa aposentadoria, tem uma boa reserva, mas não consegue porque na cabeça dela tem que estar lá trabalhando, tem que estar lá fazendo, tem que estar lá. Então, essas questões de carreira, já para os sêniors, é um outro assunto que eu também trato. Então, você que é sênior aí, você que está numa fase de vida, que se aposentou ou está se aposentando, mas não consegue largar a sua vida laboral e dedicar-se mais para a vida pessoal, familiar. Vamos lá, quem sabe possamos juntos dar um norte para a sua vida. Então é isso aí. Aquilo que eu faço é aquilo que eu aprendi nas várias formações de coaching, mas principalmente aquilo que eu aprendi na minha vida pessoal. Ter um autocontrole, ter resiliência, ter compaixão e auxiliar o próximo. Isso não tem preço. Então, obrigado vocês aí que me assistiram e até o próximo. Até a próxima conversa com o Coach Herbert Levi.